Paz do Senhor Jesus, irmãos. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito de perseguição da igreja, perseguição dos cristãos e a questão da graça. Num outro vídeo meu, teve uma pessoa que fez um comentário que diz o seguinte: acreditar que a igreja do Senhor passará pela grande tribulação é a dispensação da graça. Jesus nos deu a salvação por sua graça. Se precisássemos realmente passar pela grande tribulação, qual seria o sentido de tudo que Jesus fez por nós? A palavra de Deus fala várias vezes que o Senhor guardará os seus da ira que há de vir sobre a terra. Então teve essa pessoa que fez esse comentário. Eu já estava preparando um vídeo sobre esse assunto e quando eu vi esse comentário, eu achei que era mais do que a hora de falar um pouquinho sobre isso. Irmãos, é preciso entender que Jesus, ele morreu na cruz para o quê? Para nos salvar. Salvar nossa alma. Ele não morreu na cruz para nos livrar de perseguição no nosso físico, para nos livrar de uma morte física, mas sim da morte espiritual, a morte eterna. E é isso que muitos não conseguem entender, principalmente os irmãos que creem na doutrina do arrebatamento secreto, do pré-tribulacionismo. Mas o nosso Senhor Jesus, ele já havia alertado lá em João 15:20, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então Jesus está alertando aqui que nós, como seguidores dele, os cristãos, o que o cristão é? O seguidor de Cristo, também seríamos perseguidos. Se perseguiram a ele, a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, também haveriam de nos perseguir. Então só aí já destrói todo o argumento nesse sentido, de que Deus não pode permitir que a igreja seja perseguida. Acreditar que a igreja do Senhor, a gente não pode acreditar que a igreja do Senhor vai passar pela grande tribulação, porque estamos vivendo a dispensação da graça. Irmãos, a graça não nos isenta de perseguição. Isso está claro aqui na palavra, isso que Jesus disse. Também em Filipenses 1, foi dito o seguinte, no verso 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, ou seja, sofrer por Jesus. Então, nos foi concedido o crer em Jesus e ser seu seguidor, mas isso também pode levar ao sofrimento por Cristo. E é isso que nós temos visto em vários países, em vários locais do mundo, vários irmãos sofrendo por amor a Cristo. Eu trouxe um livro aqui, eu vou mostrar alguns trechos para os irmãos, de um livro que eu tenho lido, que é um livro da Portas Abertas, esse livro aqui, ó, Canção da Liberdade. É uma história real sobre uma moça cristã na Eritreia, um país lá do Oriente Médio, que foi presa por causa da sua fé, porque cantava músicas de adoração a Deus. E aqui é um livro curto, um livro fininho, bem fininho. Quem tiver interesse, vale muito a pena adquirir esse livro. Eu acho que entrando no site da Portas Abertas deve ter alguma forma de você adquirir ele. Eu adquiri com o pessoal que foi lá na igreja que eu frequento. E aqui mostra coisas terríveis que essa moça passou. Ela ficou por pouco mais de 2 anos presa por causa da sua fé, por não negar o Senhor Jesus. Eles queriam que ela negasse, que ela assinasse uma declaração negando Jesus, negando a sua fé, e ela não negou. Eu vou ler uns trechos desse livro apenas para os irmãos terem uma ideia do tamanho do sofrimento que essa irmã nossa, que é uma irmã em Cristo, que mora num país distante, sofreu. Aqui, ó, fala sobre o local onde eles ficaram presos. Onde que está? Aqui, ó. Fomos levados para o prédio principal. Deixa eu me achar aqui, irmão, só um minutinho. Ela estava sendo presa, estava sendo movida de um lugar onde ela estava para um outro campo de prisioneiros. E daí viu alguma coisa estranha ao longe. Quando foi chegando perto, viu
que aqueles eram containers. Ó, estávamos enfileirados de pé esperando pela próxima ordem, quando de repente vi um movimento estranho. Um dos containers que estava próximo de nós tinha na lateral um pequeno buraco do tamanho de uma cabeça, e pude ver pessoas nos espiando de dentro deles. Embora eu só pudesse ver parte do rosto delas, aparentemente havia ali um homem e 2 garotos pequenos. Senti um arrepio correr pelo meu corpo. Os containers eram as celas. Irmãos, lembrando que isso aqui é num país quente. E o container, durante o dia, né, debaixo do sol, fica com temperaturas absurdas, insuportáveis, e durante a noite fica muito gelado. É o contrário, tá? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Aqui, ó, uma tortura que fizeram com essa irmã. Os guardas me deixaram algemado do lado de fora das 5 horas da manhã até as 11 horas. Então, ele me empurrou depois para dentro e passou as algemas da parte de trás para frente e trancou a porta. Eu ainda estava usando uma roupa leve e fina. Fiquei ali deitada naquele chão terrivelmente frio, sem um balde tremendo. Lutei muito comigo mesmo porque estava com medo de dormir e morrer por causa do frio, assim como as ovelhas. Meu corpo inteiro doía por causa do frio e por ter apanhado. Eu não conseguia mover-me porque estava muito escuro. Então olha só a fé dessa mulher agora, irmãos. Então comecei a cantar, compus uma canção e a repeti a noite inteira. Eu te amo, é por isso que sou atraída para mais perto de ti. Sei que vale a pena seguir-te. Eu estou pronta para ser presa e confiarei em ti até a morte. Mesmo em um lugar fechado ou em um buraco, não me renderei aos espíritos malignos. Mesmo que eu esteja amarrada, acorrentada ou passando frio. Eu cantarei e não me cansarei de cantar, não desistirei. Meu coração queima com teu amor, e meu coração declara que nunca deixarei de te respeitar e engrandecer. Cantarei sem parar, cantarei uma melodia. Minha alma se alegra em cantar para ti. Essa foi uma canção que ela compôs em meio a toda a dor, todo o sofrimento que estava sofrendo neste lugar. E tem coisas aqui que você não acredita que um ser humano possa fazer para outro. São coisas que quando você lê, dá vontade de você chorar, emociona, realmente mexe com a gente. Aqui uma outra parte, ó. O guarda nos acorrentou, nos deixou do lado de fora desde cedo pela manhã até as 2 horas da madrugada do dia seguinte. Ao amanhecer fez a mesma coisa por mais um dia. Vou ver se eu vejo mais alguma coisa aqui, ó. Tem muita coisa, irmão, se eu ficar mostrando, vai ficar um vídeo longo. Estou tentando achar alguns trechinhos só. Coloquei as mãos no rosto instintivamente, pois tinha certeza de que ele me bateria. Como eu imaginava, ele começou a despejar bofetadas mirando meu rosto. Eu tentava me esquivar. Acho que a distância parecia que estávamos lutando boxe, porque enquanto ele me golpeava, eu me inclinava e contorcia. Eu temia que ele quisesse me agredir até desfigurar meu rosto. Minhas pernas começaram a desfalecer e escorreguei vagarosamente até cair no chão. Ele levantou suas botas e antes de me chutar, completou. Aonde estão seus escritos? Eu disse que estavam na minha cabeça. Então será muito fácil apagá-los. Senti como se algo tivesse explodido no lado da minha cabeça. Ele começou a me chutar repetidamente e desferiu bofetadas no meu corpo inteiro. Aqui vai continuando a tortura, vai falando várias outras coisas. Uma outra parte aqui, ó. O diretor da prisão bateu nela com bastão. Justamente antes do primeiro golpe de seu bastão me acertar, uma palavra de Isaías veio ao meu coração. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Isaías 53:7. Fixei minha mente nesse texto e daí tirei forças. Suleiman seguiu em frente com sua agressão. Ele foi batendo pelo pescoço, depois pelos braços, na parte superior dos ombros, nas costas e por todo o resto do corpo, até embaixo nas pernas.
Todos os meus músculos começaram a estremecer involuntariamente enquanto eu me deitava no chão. Ele se inclinou sobre a mesa, apoiou o bastão ao seu lado e me encarou. Ellen, você precisa desistir de sua fé. E a resposta dela, irmãos: você pode fazer o que quiser comigo, mas continuarei crente e fiel ao meu Deus, mesmo que você me mate. Ele pegou um papel da sua mesa e o balançou em minha direção. Então você deve assinar este documento afirmando que não irá mais ensinar os membros da minha equipe. Você está ensinando todo mundo, os seus escritos estão em toda parte. E ela disse: eu não vou assinar, só há um pensamento em minha cabeça. Pregar sobre a salvação a meus irmãos e minhas irmãs, não importa onde esteja. Ele pegou o bastão, começou a bater em mim novamente em todas as partes do meu corpo, da cabeça aos pés. Cada golpe parecia deixar uma sensação de queimadura e logo senti meu corpo inteiro em chamas. E tem muito mais coisa aqui dentro. Canção da Liberdade. Essa é apenas uma das histórias de cristãos perseguidos, irmãos. Eu tenho mais alguns livros aqui, tem um sobre a Coreia do Norte, tem um outro do Oriente Médio, eu estava lendo hoje, né, onde cristãos foram mortos ali por extremistas de forma terríveis, coisas realmente horríveis, tá? Até da gente mencionar. Então, nós estamos vendo que hoje em dia, atualmente, tem irmãos sendo perseguidos, sendo presos, torturados e mortos por amor a Cristo. E esses irmãos também estão vivendo no período da graça, ou seja, depois que Jesus morreu para nos salvar e ressuscitou aos céus. Ressuscitou e voltou aos céus, tá? E por que Deus permitiria somente uma classe de cristãos ser perseguidos e outra não? É o que a maioria dos cristãos ocidentais pensam, que nós não podemos sofrer nenhum tipo de perseguição, de prisão, de tortura ou até de morte, porque nós estamos vivendo na época da dispensação da graça. A graça não nos isenta da perseguição, irmãos. Quando, depois de Jesus morrer e ressuscitar e subir aos céus novamente, você vai ver a história da igreja marcada por perseguição, tortura, morte dos nossos irmãos em Cristo. Primeiro Mártir, Timóteo, depois os próprios apóstolos foram mortos, todos eles, menos João. Os cristãos do primeiro século ali, perseguidos por Roma, devorados por leões nas arenas, queimados vivos. E assim toda a história da igreja, até hoje, não no mundo inteiro hoje, mas em algumas regiões como Oriente Médio, Ásia e outras regiões, os irmãos têm sofrido, têm sido perseguidos. Daí alguns podem argumentar: mas Deus não nos destinou para a ira. Que foi o que essa menina aqui quis falar. A palavra de Deus fala várias vezes que o Senhor guardará os seus da ira, que há de vir sobre a terra. Existe realmente uma passagem em 1 Tessalonicenses 5 que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas, essa passagem não acaba aqui. Normalmente quem usa essa passagem só fala isso: Deus não nos destinou para a ira. Continua o texto, meu irmão, que ele vai dizer o seguinte: mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então aqui veja que não está falando, esse Deus não nos destinou para a ira. Do que está falando? Está falando da ira eterna, irmãos, da morte eterna, porque na sequência ele fala: não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então não está falando de nenhum tipo de ira física sobre a nossa vida. Não está falando que Deus não vai permitir algum mal sobre o nosso físico, sobre a nossa saúde. Aqui está falando de salvação. Então esse versículo aqui não é uma promessa de livramento do nosso corpo físico de sofrimento por amor a Cristo. Mesmo porque, como eu já falei no começo desse vídeo, existem várias passagens, eu citei duas, mas tem mais, que mostram que a partir do momento que você se torna um cristão, perseguições vão vir. Jesus mesmo no sermão profético falou que nós seríamos perseguidos por amor a Ele. Então, a graça não nos isenta de perseguição, irmãos.
Agora, por que as pessoas têm tão enraizado essa ideia em sua cabeça, né, e abraçam isso com todas as forças e não querem largar essa ideia? Em boa parte é culpa das igrejas que pregam prosperidade. A maioria das igrejas que pregam prosperidade, quando fala de fim dos tempos, fala que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, e muitas delas nem estudam, nem passam nenhum tipo de conteúdo, pregação, estudo para os membros da igreja em relação a isso, porque o que eles dizem é o seguinte: não se preocupe, meu irmão, Deus, né, vai te dar o melhor dessa terra, Deus vai te prosperar, e quando o negócio for ficar feio, quando vier a tribulação, quando vier a perseguição, não se preocupe, porque daí Deus vai tirar você daqui. Então aproveita a vida com tudo de melhor que Deus tem para dar para você, porque quando o negócio for ficar feio, você não vai estar aqui. Basicamente é a mensagem deles. E não poderia ser outra, porque como que eles vão pregar prosperidade para os seus membros, falando, venha para Cristo que você vai ganhar um carro, uma casa, você vai ter uma vida melhor, etc. E ao mesmo tempo lá na frente falar, mas vai chegar um tempo que você vai ter que abrir mão de tudo isso. Você vai ter que abandonar a tua casa, deixar teus bens e até, né, talvez abrir mão dos seus amados por amor a Cristo, né, por não negar a fé. Não casa com a mensagem deles, com a mensagem de prosperidade. Então essa questão do arrebatamento secreto casa muito bem para essas igrejas que pegam prosperidade, encaixa perfeito para eles. Por isso que as pessoas têm essa ideia enraizada em suas cabeças. Mas como vocês puderam ver nesse vídeo, isso não é bíblico, né? Deus não promete em nenhum momento um livramento físico. Nem esse comentário que foi feito lá no outro vídeo, né, falando que qual o sentido de tudo que Jesus fez por nós. Então, eu consigo ler nas entrelinhas desse comentário esse tipo de pensamento. Uma pessoa que provavelmente frequenta alguma igreja que ensina essa questão de prosperidade. O que você precisa entender é que o que Jesus fez por nós foi morrer por nos dar a salvação, para nos livrar da ira eterna, para nos livrar do lago de fogo, ao qual todos nós estaríamos condenados se não fosse por Jesus morrer por nós. E não um livramento físico do nosso corpo, da nossa saúde, de não acontecer nada com a gente, tá? Então essa é uma ideia muito errada. A morte de Jesus foi para nos salvar. É claro que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. É por isso que nós cremos que você, orando em nome de Jesus, você pode ser curado de enfermidades, pessoas, né, podem ser libertas, milagres podem acontecer. Mas isso não nos isenta de sofrer perseguição ou qualquer outro mal nesse corpo físico. Se tivermos que passar por isso, por amor a Cristo, passaremos. Amém, irmãos? Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida aí, podem perguntar nos comentários. A paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.